Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez aí com o vídeo. Hoje nós vamos dar continuidade à série Diálogos, falando um pouco aí sobre um texto que foi postado, né? Foi feito pelo um site chamado Nova Resistência. Esse texto foi me passado pelo Sérgio, esse inscrito, que no vídeo passado, né, o Diálogos 1, nós debatemos um pouco aí sobre a conversa que nós tivemos sobre alguns assuntos e dei uma pincelada sobre a questão do capitalismo, né, e sobre esse texto, mais precisamente, eu quero tratar nesse vídeo, né, que é o texto chamado A Culpa é do Capitalismo Cultural. Então, o que se trata isso? Eu não vou colocar o texto todo aqui, apresentar o texto todo, vou deixar na descrição do vídeo depois o site, né, para vocês verificarem o texto na íntegra, mas eu pensei algumas partes desse texto que está cheio de meias verdades e além de toda uma inversão de discurso também, então vamos verificar isso. Logo no início o texto começa da seguinte forma: o discurso da representatividade e do politicamente correto controlam a Rede Globo, a principal máquina de engenharia social e cultural do Brasil. Todas as ideias pós-modernas mais estapafúrdias têm ali um imenso aparato de propaganda à sua disposição, com o objetivo de penetrar em todos os lares brasileiros. Então, o que está colocado aqui é verdade, ok? Concordamos com isso, né? Mas olha que interessante, ele começa o texto com essa abordagem justamente para a gente continuar nesse raciocínio dele. É como se ele quisesse ganhar o leitor logo aqui nesse trecho, dizendo, olha, a Rede Globo é uma grande máquina de engenharia social, do politicamente correto, de toda essa narrativa de representatividade, assim por diante, né? E aí depois ele pergunta logo embaixo, de onde vem isso? Né? E aí ele vem acusando que isso vem do capitalismo, que faz parte aí da grande máquina do sistema capitalista, das grandes empresas e assim por diante. Tá? Bom, vale lembrar aqui que os regimes comunistas, né, o regime nazista, foram os grandes, né, são os grandes mestres da propaganda. Né? Tanto aí no regime comunista da antiga União Soviética, isso veio muito forte, essa questão da propaganda, né? Tentando inclusive transformar os seus ditadores, né, em heróis ou até mesmo em santos. Né? Tudo isso através da propaganda, muito forte dentro do regime, mostrando, tentando passar uma imagem para o mundo de que o comunismo seria o paraíso na Terra. Da mesma forma, pelo lado nazista, né? Tivemos aí o Goebbels, que foi ministro da propaganda nazista, com toda uma engenharia social por trás, mas tudo muito bem sedimentado na propaganda, né? Que acabou enganando o mundo todo, né? Então tá, a questão do politicamente correto, né, de onde é que surgiu o que hoje nós conhecemos de politicamente correto? A ideia primitiva, ela vem logo na Primeira Guerra Mundial, né, e ela vem através do marxismo. E existem inclusive alguns críticos do politicamente correto que afirmam que essa origem ela veio do regime stalinista, né, da antiga União Soviética. Um desses críticos é o professor de Relações Internacionais da Universidade de Boston, né, Ângelo Codevilla, que acaba também escrevendo na Claremont Review of Books. E ele diz que o conceito de politicamente correto passou a ser usado por comunistas nos anos de 1930, né? E isso veio assim como uma lembrança de que os interesses do partido deveriam ser tratados como uma realidade que está acima da própria realidade.
Então existe até uma piadinha, né? Ele faz a citação dessa piada entre dois comunistas conversando, né? Então um comunista vira para o outro e diz: companheiro, a sua afirmação está factualmente incorreta. Aí o outro comunista responde: sim, ela pode estar factualmente incorreta, mas ela está politicamente correta. Então, essa ideia de se sobrepor sobre o fato, sobre a realidade, quando se trata do chamado politicamente correto, né, dentro desse sistema. Então, se adotamos o politicamente correto, não importa os fatos ou a realidade, temos que sobrepor até isso se for preciso. Então, temos aí hoje toda uma inversão do discurso tentando desvincular a culpa do marxismo cultural e tentando colocar aí uma narrativa, uma teoria de capitalismo cultural, como se fosse aí uma troca, né? E é o que esse texto, esse site vem, não apenas nesse texto, mas de outros, eu possivelmente venho falar deles aqui em outros vídeos. Então é essa tentativa de colocar como o marxismo cultural é uma invenção, uma grande maluquice de que isso não tem nada a ver com marxismo e assim por diante. E ao mesmo tempo jogam a ideia de um capitalismo cultural, que existe toda a cultura, tudo que nós conhecemos hoje de engenharia social é produto do capitalismo e que o capitalismo é o grande vilão da história, tá? Então vamos assim, né? As práticas do marxismo, né, acabou se provando um grande desastre, né? E o próprio Antonio Gramsci, né, que era marxista lá na Itália, né, comunista, ele percebeu isso e ele entendeu que os valores ocidentais minavam o projeto marxista. Então Gramsci entendeu que os valores da família, os valores judaico-cristãos, a questão da lei, né, da lei romana que nós herdamos, tudo isso é que estava minando o projeto de revolução marxista, né, de luta de classes. Tanto é que os próprios trabalhadores, né, percebendo os benefícios do capitalismo, deixaram de lado essa luta de classes para seguir o fluxo do regime capitalista e aproveitar esses benefícios, né, de ganho, de emprego, de ter posses e assim por diante, né? Da mesma forma que o Lukács, né, ele acreditava que a repressão sexual era causada pela tradição judaico-cristã e que ela também havia prejudicado o marxismo, né? Lembrando que o Lukács, quando ele foi deputado na Hungria, ele aplicou a educação sexual nas escolas justamente para, em um contra-ataque, destruir esses valores ocidentais. Porém, a própria classe trabalhadora rejeitou também essa aplicação de educação sexual, né, nas escolas iniciadas por Jorge Lukács. Então, até mesmo isso foi rechaçado pelos trabalhadores, né? Aí vem sempre aquela questão, e o texto ele coloca essa questão, ele diz o seguinte: marxismo é fundamentalmente uma matriz político-econômica materialista, que situa a luta de classes, em termos marxistas, no centro dos processos históricos, né? Então, quaisquer outros elementos de análise teóricos ou de praxis devem estar a serviço da luta de classes. Ponto. Então, esse outro trecho aí do texto, né, que foi o que o Sérgio passou para mim, está dizendo o seguinte: marxismo é isso, marxismo cultural não tem nada a ver, não deveria nem se levar o nome marxismo cultural. Só que tem uma coisa,
Alguns autores, entre eles, né, pensadores frankfurtianos, né, eles acabaram o quê? Eles fizeram um divórcio, eles separaram o marxismo de sua matriz político-econômica para depois unir o marxismo à cultura, né? Então pegou toda a questão mais filosófica do marxismo, readaptou, né, a questão política e uniu o marxismo, ele como se fosse dar uma outra versão, né? Só que muito mais sutil, é uma guerra mais sutil, voltada à cultura, voltada à questão sociocultural, né? A gente vê muito isso em Gramsci, né? Que deixa de lado, né, as ruas, essa revolução de ataque, de combate, vamos tomar as escolas, as universidades, a mídia e tudo mais. Então era um outro modo de pensar uma revolução marxista. Em vez da luta de classes, uma revolução, digamos assim, mais intelectual, de influência cultural. Aí é que está o ponto. Tá? Então não é que é errado dizer marxismo cultural, não, está totalmente certo, né? O marxismo cultural é apenas uma outra roupagem, foi remodelado por conta dos fracassos do marxismo de raiz, né, da luta de classes. Por esses fracassos vamos retomar aí o marxismo, só que com outra roupagem, com outro modus operandi, mediante também as mudanças do tempo, né, as questões históricas e tudo mais, tudo esses elementos envolvidos, né? Então, surgiria uma nova estratégia, que não é mais político-econômica, mas cultural, de cunho sociocultural, né? E o alvo dos frankfurtianos era a civilização ocidental. Eles fugiram da Alemanha nazista, até porque muitos deles eram judeus. Horkheimer, o Herbert Marcuse, só para citar dois, eles eram judeus, né? E eles fugiram da Alemanha nazista e vieram para os Estados Unidos. A teoria crítica, né, da escola de Frankfurt, ela visa destruir os valores cristãos da sociedade, transformando esses valores em coisas repressoras, né, e promovendo filosofias e fomentando, né, certos movimentos como o feminismo, a emancipação sexual, normalização da homossexualidade, e fazendo de forma que fosse condicionando o público para que este venha aceitar essa nova visão de mundo, né? Através da infiltração das instituições. Como já falei, mídias, as artes em geral, as universidades, né? E o Instituto para a Pesquisa Social, né, esse é o verdadeiro nome, é o nome acadêmico da Escola de Frankfurt, estava envolvido, né, nessa engenharia social. Tá? Então, um outro ponto aqui do texto, né, coloca da seguinte forma. Assim sendo, o que é que está por trás das pautas politicamente corretas, da pós-modernidade e dos ataques aos valores culturais populares? É o capitalismo cultural, ponto. Então aqui o texto novamente afirmando que o politicamente correto, né, os ataques dos valores culturais populares não vêm do comunismo, do socialismo, né, mas do próprio capitalismo, né, e da cultura que ele agrega, né. Então, a todo momento o texto vem colocando dessa forma, olha, a culpa é do capitalismo cultural, né? Então, você vê que há uma inversão do discurso muito claro aqui. E a cartilha do politicamente correto aqui no Brasil, ela surgiu com o governo Lula, né? Ele teve uma grande influência para que essa cartilha viesse a público, para que esse projeto viesse a ser feito aqui no Brasil.
E de fato surgiu a cartilha do politicamente correto. Eu ainda estou para fazer um vídeo só sobre isso, né? Então, veja que essas mudanças de discurso, e inclusive o politicamente correto, ele serve justamente para afrouxar as leis, para afrouxar o discurso do próprio indivíduo, né? E fomentando aquela ideia, aliada àquela ideia dos direitos humanos. Então, entra aí, por exemplo, a questão da vitimização do crime, né? O criminoso como uma vítima da sociedade. Aí tudo apoiado pelo aparato dos direitos humanos, aí vem o politicamente correto com toda essa narrativa, né? Reforçando isso aí. Então, percebam que fica muito claro essa questão da inversão do discurso, né? Tentando colocar o politicamente correto como um produto do capitalismo. Em outro trecho do texto, diz assim: o multiculturalismo e a imigração generalizada, por exemplo, são o resultado inevitável da demanda da classe capitalista por um mercado de trabalho mais flexível que facilite o acesso à mão de obra mais barata importada. Então, o que ele está querendo dizer o que com isso? Que tudo que está acontecendo, por exemplo, na Europa, né, toda aquela imigração em massa, que aquilo é culpa do capitalismo que força que massas de imigrantes vão para outros países à procura de trabalho, né? E acabam conseguindo um trabalho, ele não usou a palavra escravo aqui, mas um trabalho de mão de obra muito barata que as empresas acabam aproveitando dessa mão de obra imigrante. Então vamos lá. A Europa ela é um exemplo da decadência da civilização ocidental através do socialismo e do progressismo globalista, né? Lembrando que o progressismo é só o termo moderno para comunismo, né? Então é a mesma coisa, comunismo e progressismo, só que progressismo é usado hoje como uma forma um termo mais moderno ao comunismo. Então as posições, por exemplo, as posições socialistas da França, né, e o progressismo de forma geral é que está afrouxando a lei, favorecendo imigrações em massa, com a abertura de suas fronteiras, né? A França é um exemplo disso, né? Outros países também é evidente, mas a França é um grande exemplo disso, um grande caos tem se instaurado lá no país por conta, principalmente, uma das questões mais críticas é essa imigração de massa, porque o governo de linha esquerda, de linha socialista, resolveu abrir as fronteiras para todo mundo, né? Então esse multiculturalismo é próprio do linguajar aí da esquerda, né, como um todo, desse socialismo, né? Essa coisa da inclusão, tudo isso faz parte aí dessas narrativas, né, do linguajar socialista, progressista. As pautas morais, elas estão sendo sistematicamente combatidas, né, em vários países da Europa, na Europa como um todo, né, alguns países muito mais engajados nessas pautas, né. Então, vem toda as leis favoráveis sendo aplicadas, né? Leis favoráveis ao aborto, na liberação das drogas, a perseguição cristã de forma sistemática ao longo do tempo, né? Igrejas fechadas, muitas igrejas já foram fechadas, igrejas sendo destruídas, tá? Ou seja, por negligência do próprio Estado ou por atos terroristas. É só a gente buscar aí, fazer uma busca ao longo desses anos, né? Como esse fenômeno vem crescendo, veio crescendo nos últimos anos, né? Temos exemplo aí de Notre Dame, né? O incêndio aí que condenou quase 900 anos de história, né? Sendo destruída por conta de um incêndio.
que já marcou, né, esse ano, né, essa década. E além de tudo tem a questão da islamização que vem ocorrendo na Europa também, como um todo, em alguns países muito mais, de forma muito mais agressiva. A França, novamente, né, como exemplo, está acontecendo também na Alemanha, em outros países, né? Grupos revolucionários radicais islâmicos, né, como a Sharia, né, que vem aí prometendo destruir de fato a civilização ocidental e já declarando guerra. Então, a islamização acaba vindo aí dentro desse meio todo como um grande problema, né, na Europa. Também tem questões da ideologia de gênero sendo colocadas em prática, né, em vários países. Então, tudo isso, né, a gente vê de forma muito clara, né, o que está acontecendo, o cenário, né, na Europa. E o liberalismo, né, que vem todo esse discurso, essa narrativa, né, da esquerda, do socialismo contra o liberalismo capitalista e tudo mais. Então, o liberalismo, de fato, ele acaba pavimentando o caminho para as pautas socialistas e progressistas. Porque o liberalismo acaba enaltecendo o setor econômico e acaba desprezando toda a pauta moral, né, os costumes, né, bem como toda a questão cultural como um todo. Então, o liberalismo ele se apoia na questão econômica, mas despreza a questão, as pautas morais, os costumes e as tradições. Por isso que eu digo que só o conservadorismo pode colocar limites nesse capitalismo mais nocivo, né, nesse lado mais negro do capitalismo. Agora, todo mundo, né, quem me acompanha aqui no canal, já sabe, eu já toquei nesse assunto, quem financia o progressismo, né, o socialismo, são os metacapitalistas, são as grandes corporações, né, Rockefeller, George Soros, né, com suas fundações, e eles acabam alimentando toda essa tentativa de um poder global, de um sistema globalizado, né? E acabam usando esses regimes, né, como o socialismo e as pautas progressistas como pontas de lança, né, como frentes de uma revolução, de um modo de pensar, de uma mudança na política como um todo, né, nos costumes e de forma geral, né? Então, esse é um ponto que a gente precisa considerar e existe muito pano para manga, né, para se discutir esse assunto. Mas eu só estou querendo dar um breve comentário, né? Esse vídeo serviu para um breve comentário sobre esse texto, né? Essa ideia de um capitalismo cultural. Eu acredito que eu volte a falar ainda mais sobre isso, né? Pegando outros textos desse site, a Nova Resistência, e nós voltaremos aí a discutir sobre esse assunto. Então é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, seu comentário, compartilhe esse vídeo e vamos aí até o próximo vídeo sobre esses assuntos, né? O próximo vídeo da série Diálogos. Muito obrigado e faça o seu caminho.